Bom, pessoal, então vamos resolver alguns exercícios da semana 2 de matemática, os exercícios de apoio, tá? Porque neles contém alguns conceitos que eu acho que são importantes, inclusive para resolver os exercícios da atividade de avaliação, né? Então, antes de a gente começar a resolver, a gente tem que pensar nessas seguintes regrinhas, tá bom? Essas são as regrinhas de radiciação. Então, como é que a gente pode entender essas regras de radiciação? Então vamos lá. Bom, primeiro, quando a gente tem a raiz de dois números que são diferentes, mas o índice das raízes é igual, o que a gente pode fazer? E eles estão multiplicando uma pelo outro, a gente multiplica esses números e deixa a raiz neles dois, né? Então a gente mantém o índice, tá? Então raiz de x, raiz a de x, vezes raiz a de y é igual x vezes y na raiz a, certo? Então, essa é a primeira regra que a gente tem. E lembrando que aqui eu coloquei já nesses dois sentidos para deixar frisado uma coisa, que tanto faz nós agruparmos x e y, como também separá-los. Às vezes, para resolver um exercício, fica mais fácil quando a gente separa, né, faz essa separação entre esses dois termos, tá? Então essa é a primeira regra. A segunda regra diz respeito à divisão. Então quando a gente tem a raiz de um número dividido por outro, tá? Então isso é a mesma coisa que a gente tivesse a raiz do de cima dividido pela raiz do de baixo. De volta a dizer, a mesma coisa no processo inverso, tá? Quando nós temos duas raízes, né, com índices diferentes, então aqui a gente tem o índice A e o índice B. Só que nós temos que o número que está dentro dessa raiz, ele é igual, o que a gente pode fazer? A gente mantém o número que está dentro da raiz e a gente multiplica os dois índices, tá? Então, quando eles estão multiplicando, né, uma raiz multiplicando pela outra, de um mesmo número, mas os índices são diferentes, então a gente multiplica esses índices e mantém o número que está dentro da raiz, tá? Agora, se nós temos um número de raiz de um índice multiplicado por um outro número de um outro índice, então nesse caso a gente não faz nada. E por que eu fiz questão de colocar isso aqui já que não faz nada? Porque para a gente ter bem claro que quando a raiz e o número eles são diferentes, eles estão multiplicando, ou poderia ser também dividindo, mas elas são totalmente diferentes, tanto o que está fora quanto o que está dentro, então aqui a gente não faz nada. Para que a gente faça alguma regra de radiciação, é importante a gente lembrar que ou o índice ou o número que está dentro da raiz tem que ser igual, tá? E aí a gente consegue utilizar essas regrinhas aqui, que são as regras de radiciação, tá certo? Então vamos lá na resolução do primeiro exercício. Nesse primeiro exercício aqui, o que a gente tem? A gente tem, está pedindo para simplificar, né? Então a gente tem a raiz de índice 5 de 486 dividido pela raiz de índice 5 do número 2, tá? Então como é que a gente vai simplificar? Lembrando dessa regrinha aqui, qual que se encaixa, né, nesse número? Essa regrinha 2, né? Então, o que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo que esse formato que está aqui, ele é análogo a este formato. Ou seja, eu posso manter a divisão dos números e colocar raiz nele todo, né? Então, como é que vai ficar isso daqui? Seguindo essa regrinha, nós vamos ter que isso daqui é a mesma coisa que eu fizer 486 dividido por 2, raiz de 5. Né? Então, só que a gente consegue perceber que já vai ter uma diferença. Para a gente poder calcular vai ficar mais fácil, né? Porque a gente já vai estar dividindo esses dois números. Lembrando que como os dois são pares, então vai ser uma divisão com um número inteiro. Já vai facilitar a nossa conta, né? Então, a gente faz essa divisão. 486 dividido por 2 dá 243. E aí fica a raiz de índice 5, tá?
Bom, isso daqui, se a gente pegar na calculadora, a raiz com índice 5 do número 243 é igual a 3. Tá? Então, essa foi a resolução desse primeiro exercício, tá bem? Utilizando a regrinha de radiciação. Agora a gente vai para o item B, que é o segundo exercício. O segundo exercício, ele está dizendo o quê? Ele coloca aqui para a gente A elevado a quinta vezes B elevado a menos 3 vezes C ao quadrado. Tudo isso dividido por A elevado à terceira potência vezes B elevado à quarta potência vezes C elevada à sétima potência, tá? Então a gente vai resolver esse exercício agora. E para a gente resolver esse exercício, eu vou fazer aqui para vocês uma observação, tá? Qual que é essa observação? A gente viu aqui as regrinhas de radiciação. Agora, eu vou falar aqui para vocês sobre a relação entre potenciação e radiciação. Por quê? A potenciação e a radiciação, elas são funções opostas, tá? Então, o que isso significa? Elas têm uma relação de oposição entre elas, tá bom? Então, só para ficar bem claro aqui no exemplo, vamos dar algum exemplo. Então, a gente tem aqui a raiz quadrada de x, né? O que é a raiz quadrada de x? Tudo o que está raiz, a gente consegue colocar na forma de potenciação, tá? Então, se está na forma de radiciação, a gente consegue colocar na forma de potência, né? Então, como é que é feito isso? Bom, vamos lá nesse primeiro exemplo. Eu tenho x, a raiz quadrada de x, né? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que quando não tem nada aqui no índice do x, então significa que é 1, certo? Então o que a gente vai fazer quando a gente quiser transformar de radiciação para potenciação? O número que está dentro a gente mantém, certo? Então vamos manter aqui. O x a gente mantém. A gente tem um índice fora da raiz, que é o índice da raiz, e tem um índice dentro, né? Que é o índice que está aqui no x. O que a gente faz? O que está dentro, o índice que está dentro, ou seja, que está aqui no número, ele fica em cima. E o índice que é o índice da raiz, que está na parte de fora, ela fica na parte de baixo, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que a raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a meio, tá? Então, a gente pode fazer o processo inverso também, né? X elevado a meio é igual a raiz quadrada de x. Vamos para mais um exemplo para ficar mais claro ainda, tá? Então, a gente tem aqui o x, a gente mantém, né? A gente mantém aqui o x. O que está dentro fica em cima e o que está fora fica embaixo. Então ele gera sempre uma fração, né? Ou seja, a raiz cúbica de x elevado ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a 2/3, tá? Então essa é uma observação, outra observação importante, que sempre que a gente transforma de radiciação para potenciação, nós teremos o número elevado a alguma fração, tá certo? Sempre, tá? Então a gente tem. Agora, para a gente lembrar dessa regrinha aqui, eu costumo utilizar uma frase que eu aprendi na época do cursinho, que fez com que eu não me esquecesse mais, né? Nessa regra, o que eu vou colocar em cima e o que eu vou colocar embaixo aqui da fração. É só lembrar assim, lembrar como se fosse na vida, né? No cotidiano. Sempre quem está por dentro das coisas, está por cima. E quem está fora, está sempre por baixo, tá? Então, lembrando dessa frase, né? Quem está por dentro fica sempre por cima e quem está por fora fica para baixo, né? Então, lembrando dessa regrinha, dessa frase, né? Aliás, a gente consegue lembrar. Agora, aqui continuando, temos mais esse exemplo. Nós mantemos o x, o que está dentro fica em cima, menos 3, e o que está por fora fica por baixo. Então, nós temos que a raiz quadrada de x elevado a menos 3 é igual a x elevado a menos 3 meios, tá? Então, essa daqui
é a nossa resposta, tá? Como exemplo. E aí, agora dando um exemplo no sentido contrário, o que a gente tem? A gente tem aqui um x elevado a 2/3. Então a gente coloca x. Como é que a gente vai fazer agora no sentido inverso da potenciação para a radiciação? A gente vai fazer utilizando o mesmo princípio, né? Então nós temos aqui x elevado a 2/3. O que a gente faz? O que está por cima é o que está sempre por dentro, né? Então a gente coloca o 2 aqui. E o que está por baixo é o que está por fora. Então, raiz cúbica, tá? Então, a gente fazendo o processo inverso, nós temos que x elevado a 2/3 é igual a raiz cúbica de x ao quadrado. Nesse próximo exemplo, nós temos o x. O que está por cima é o que está por dentro. Então, o que está por dentro é o 7. E o que está por baixo é o que está por fora. E o que está por fora é o 2. Então, x elevado a 7,5 é a mesma coisa que a raiz quadrada de x elevado à sétima potência, né? X elevado a meio, nós mantemos o x. O que está por cima é o 1, ou seja, eu posso deixar o 1 ou eu posso simplesmente não colocar nada, que é o que eu vou fazer aqui. E o que está por baixo está por fora. Então, se o que está por baixo está por fora, nós temos o 2. Então, x elevado a meio é igual a raiz quadrada de x, tá? E aí, por último, nós temos que x elevado a menos 3/2. Como é que ficaria isso? Ficaria x, o que está por cima é o menos 3, então eu coloco x elevado a menos 3. E o que está por fora é justamente o que está por baixo. Então é raiz quadrada de x elevado a menos 3, tá? Então essa é a relação entre potenciação e radiciação, ou seja, elas são funções opostas, tá bom? Então, sabendo disso, agora a gente vai continuar aqui e vai resolver esse exercício aqui, né? Então como é que a gente faz para resolver esse nosso exercício que envolve potenciação, né? Então vamos lá. A gente tem que todos eles na parte de cima são produtos e na parte de baixo também são produtos. Então, sendo eles produtos, o que a gente pode fazer? A gente pode, para efeito de visualização, a gente pode separá-los da seguinte maneira. A gente pode colocar a quinta sobre a terceira vezes b a menos 3 sobre b a quarta potência vezes c ao quadrado sobre c a sétima potência, tá? Então, por ser produto, ou seja, por estar tudo de cima multiplicando, dividido por tudo de baixo multiplicando, eu posso separar assim, né? Fazendo isso, o que a gente lembra e tem as regrinhas da potenciação, que são o quê? Quando nós temos um número, né, seja que esteja em qualquer potência, dividido por um outro de mesma base, o que a gente faz? A gente mantém o número e subtrai os expoentes, né? Então, o que significa isso? Manter a base. A base é o número que está embaixo, é a base, né, que está embaixo da potência, tá? Então, o A é a base, o B é a base aqui e o C é a base nesse outro conjunto de números. Então, o que a gente tem? Quando a gente tem dividindo, a gente mantém a base, então eu mantenho o A, e subtrai os expoentes. O que são os expoentes? Os expoentes são os números que estão na parte de cima. Quando a gente fala A elevado à quinta potência, então essa quinta potência é o número que está sendo elevado. Então a gente subtrai os expoentes. O expoente aqui é 5 e o expoente de baixo é 3. Então é A elevado a 5 menos 3. Vezes o B elevado a menos 3 e B elevado à quarta potência. Bom, eles são iguais, então dá para a gente usar a regra. As bases são iguais, aliás, né? Então dá para utilizar essa regra. Então a gente vai manter a base. E como está dividindo um número pelo outro, a gente subtrai os expoentes. Então o menos 3 permanece, menos 4, tá? E aí no C, a gente mantém a base também. Qual que é a base? A base é o C.
e a gente subtrai os expoentes. Menos 2, ou 2 aliás, né? 2 positivo, menos 7. Fazendo isso, o que a gente tem? A elevado a 5 menos 3 é 2. B elevado a menos 3 menos 4, menos 7. Vezes C, 2 menos 7 dá menos 5. Tá bom? Então, como resposta, a gente vai ter que, simplificando esse número todo, a gente vai ter A ao quadrado vezes B elevado a menos 7 e C elevado a menos 5, tá bom? Então, só lembrando, aqui eu vou fazer um breve comentário, que é em relação às potências, né? Então, quando a gente tem um número que divide por outro, e eles têm, aí independe do número que tem aqui em cima, a gente tem a divisão de potências de mesma base. Então tem que ser mesma base. Ou seja, o número que está embaixo tem que ser o mesmo, senão não vai valer, vai dar errado. Então, aqui nós temos que a base é o x, que é a mesma base, x em cima, x embaixo. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes, tá? Agora, e se fosse ao contrário, eu tivesse a mesma base, só que multiplicando, eu tivesse x ao cubo vezes x ao quadrado. Quando eu tenho a multiplicação de números que têm potência, mas são de mesma base, novamente eu mantenho a base, só que aí eu somo os expoentes, tá? Então, como eu tenho x elevado a x ao cubo dividido por x ao quadrado é igual a x elevado a 3 menos 2, que vai ser igual a x elevado a 1, ou simplesmente x, eu vou ter que, se eu multiplico x ao cubo vezes x ao quadrado, eu vou ter x elevado a 3 mais 2, que é a mesma coisa que x à quinta potência, tá? Então, esse foi um resuminho aí de potenciação e de radiciação, tá certo? Eu acredito que com esses dois elementos já dá para resolver todos os exercícios, tá certo? No próximo vídeo eu vou terminar de resolver então o exercício C e D da lista de exercícios de apoio da Engenharia Ciclo Básico da Univesp, tá bem? Espero que tenham gostado e até a próxima.